15 dias de 2025. Solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Após a ata foi colocada em discussão, não houve quem quisesse discutir ou retificar a ata submetida à votação. A ata foi aprovada e assinada. Na sequência, a senhora presidente passou a sessão para o expediente do dia. Dando prosseguimento aos trabalhos, a senhora presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da correspondência recebida e expedida. Após foi lido e apresentado o projeto 024/2025, juntamente com o parecer jurídico número 022/2025. Feita todas as leituras, a senhora presidente verificou a inscrição dos vereadores Irineu Dias de Paula, Fernanda Vitória Siqueira Zolim e Silmara Lúcia Barranco Pozin Ribeiro. Primeiramente, o vereador Dirceu Dias de Paulo dirigiu-se até a tribuna para fazer uso da palavra, o qual inicialmente saudou a todos os vereadores e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Após relatou que esteve em Curitiba juntamente com a senhora presidente e o ex-prefeito Marcos, onde foi solicitado o valor de 1.500.000 para a construção da Câmara, uma emenda do deputado Beto Richa. Em uma outra oportunidade, o excelentíssimo senhor prefeito esteve em Curitiba e foi falado em outro valor. Gostaria, se possível, de saber qual será o valor destinado para a construção da Câmara. Após comentou a respeito da emenda do deputado Zeca Dirceu para a compra de um ônibus, solicitando em seguida a possibilidade da instalação de iluminação de LED na Avenida Brasil, em frente aos terrenos do Sr. Lieba, sentido a estrada do Maurício Ávila, solicitando também informações com relação a um barracão para reciclagem, se conseguimos ou não. Por fim, comentou a respeito das respostas dos ofícios sobre a possibilidade dos pedidos serem concretizados, visto que são necessidade da população. Primeiramente, a vereadora Fernanda Vitória Siqueira Zolim dirigiu-se até a tribuna para fazer uso da palavra. Saudou a todos os vereadores e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Após iniciou relatando que recentemente o excelentíssimo senhor prefeito publicou que teria obtido uma conquista junto ao deputado Beto Richa. Porém, é sabido por todos e está registrado que quem buscou esse apoio desta casa. É inaceitável que o executivo tente apropriar do trabalho a lei, pois o povo quer transparência e não propaganda enganosa. Em seguida, reforçou a cobrança sobre os ofícios e indicações que foram respondidos, mas nunca é possível fazer. Sempre é necessário ter estudada a possibilidade. Ser verificado são coisas simples que precisam ser feitos. Após comentou a respeito da lei da maternidade, relatando que essa lei sequer foi enviada para esta casa. Precisamos que o executivo elabore o projeto imediatamente e encaminhe para apreciação, pois o inacreditável que somente a cidade de Guaporema permanece neste retrocesso.
deixando mães e famílias sem a devida garantia de seus direitos, onde vários municípios já adotaram os 6 meses. Recentemente foi publicada uma foto do funcionário José Luiz Zolim trabalhando em dia de ponto facultativo. E ao que tudo indica, o funcionário que tirou a foto não é o mesmo que apostou, como se quisesse se esconder. Essa pessoa parece não ter coragem de se identificar. Sejam homens e não se esconda. Se acharem alguma irregularidade, não se omitam. Envie para mim, como muitos fazem, pois recebo fotos e vídeos, inclusive do Fox Vermelho, esclarecendo em seguida que ponto facultativo não é feriado, apenas autoriza a administração a dispensar o expediente, mas não impede o servidor de trabalhar se assim desejar ou se for convocado, como foi o caso do meu pai. Existem leis de decretos federais que servem de referência para a maioria dos municípios. Ambos deixam claro que o ponto facultativo é uma dispensa de serviço, não uma proibição de trabalho. Ou seja, não é uma irregularidade um servidor cumprir suas funções, considerando uma palhaçada decretar ponto facultativo em plena segunda-feira, somente porque alguns setores trabalharam no domingo, no dia 7 de setembro, no desfile cívico, visto que as escolas e creches ficaram fechadas, prejudicando pais e alunos, quando seria muito mais sensato conceder um dia de folga a cada servidor para ser utilizado quando realmente precisasse. Após comentou a respeito da chegada dos novos veículos e máquinas do município adquiridos da Receita, questionando se o chefe de gabinete já escolheu com qual irá ficar, ou se vai continuar com o Fox ainda. No desfile cívico, vimos alguns funcionários desfilando de vidro fechado, enquanto os nossos idosos estavam de vidros abertos, sorrindo e participando com orgulho. Ouvi comentários de que teria me vendido por estar ausente em uma sessão e por ter mantido uma postura silenciosa em outras. Felizmente não me vendi a ninguém. O que acontece é que a política suja que estamos vivendo é cansativa. E nós, vereadores, tentamos fazer melhorias para a cidade, mas somos obrigados a conviver com essa birrinha de criança mimada, onde, onde alguns secretários e o, onde alguns secretários e o chefe do executivo parecem não querer ver o crescimento da nossa cidade. Peço desculpas às pessoas que me procuram e não receberam suas respostas de imediato. Falei como vereadora em não retornar a todos. Assumo essas falhas. Reforço que sigo à disposição para ouvir cada um de vocês. E quando se falar em obras, podemos ver apenas promessas, barracões que ficam trancados, um clube que não evolui e uma piscina que não é inaugurada, por conta de pendências de uma antiga sociedade, que nunca foi desfeita. Isso não é avanço e estagnação. Após comentou a respeito das nossas bandeiras que está hasteada na entrada da cidade. Algo positivo onde recebi inúmeros elogios tanto pela beleza da bandeira quanto pelo som que acompanha o hasteamento. Um verdadeiro símbolo de orgulho para Guaporema, que mostra que quando se faz com carinho, a população, a população reconhece. O chefe do executivo falou que os munícipes que moram ao lado da bandeira reclamariam do som. Muito pelo contrário, agradeceram.
Esses agradecimentos é principalmente para nossa presidente, que foi quem mais pediu por, por essa bandeira. Por fim, soube de um boato que um colega parlamentar comentou sobre a roupa que me vesti no desfile cívico. Acredito que essa fala tenha sido uma brincadeira, ou seja, mentira, pois não é possível que estão tentando criticar uma mulher que se sente bem e à vontade com o que usa. Falaram que estava com a barriga de fora. Somos, somos criticadas o tempo inteiro. Porém, na nossa ida a Curitiba, muitas pessoas elogiaram os vestimentos das mulheres, que representam a nossa cidade. Isso é motivo de orgulho. Sigo firme na fiscalização e na defesa da verdade. Nosso trabalho como vereadores não pode ser ignorado, nem usado para autopromoção. Quem está no executivo tem o dever de respeitar essa casa, e principalmente a população que confia em nós. Após a senhora presidente, passou a presidência ao vice-presidente para que pudesse fazer o uso da palavra. Primeiramente, a vereadora Silmara Lúcia Barranco Pozinho dirigiu-se até a tribuna para fazer o uso da palavra, a qual inicialmente saudou a todos os vereadores e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Após relatou que esteve em Curitiba, na Casa Civil, onde conseguimos, junto com o deputado Beto Richa, o recurso de 1.500.000 para a construção da sede da Câmara Municipal. E agora estamos realizando os trâmites para a compra do terreno e assim ter a liberação do recurso para iniciar o projeto da construção. Estivemos também no gabinete da deputada Maria Vitória, pleiteando a liberação da tão sonhada creche municipal para nossas crianças e professoras terem um ambiente adequado para trabalhar. Após solicitou que seja redigido o ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, Secretaria da Educação, diretoras das escolas estadual e municipal, parabenizando pelo desfile 7 de setembro, que é uma data muito importante para os brasileiros e não pode passar em branco. Muito gratificante ver o desfile, o empenho de todos. Parabenizando também a fanfarra, que fez uma bela apresentação, e a todos os envolvidos, solicitando também seja redigido o ofício a todas as secretarias do nosso município, pois aconteceu um curso de guia e houve muitos questionamentos de como foi feita a inscrição para participar, visto que ninguém ficou sabendo. Que as secretarias mandem para esta Casa de Leis antecipadamente os convites dos cursos que irão acontecer em nosso município, para que podemos estar repassando para a população. Temos que agradecer e divulgar o nome dos deputados que trabalham e trazem recursos para o nosso município. Um deles é o deputado Zeca Dirceu. Portanto, gostaria que fosse redigido o ofício e a ele, agradecendo a emenda solicitando por nós vereadores do Grupo PT, onde foram disponibilizados recursos destinados para compra de um ônibus escolar. Na continuidade dos trabalhos, a senhora presidente voltou a presidir a sessão e, como não havia mais nenhum vereador inscrito, encerrou o expediente do dia, dando início à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, a senhora presidente colocou pela primeira vez em discussão o projeto de decreto legislativo número 01/2025. O vereador Irineu Dias de Paula fez o uso da palavra para manifestar seu voto favorável ao projeto. Não havendo mais nenhum vereador que tenha manifestado o interesse em discutir o projeto de decreto acima mencionado, a senhora presidente colocou o mesmo em votação, sendo aprovado por unanimidade por todos os vereadores presentes.
Em seguida, a senhora presidente observou que não havia mais nenhuma matéria a ser tratada na ordem do dia, passando os trabalhos para as explicações pessoais. Não havendo manifestação por parte dos vereadores, a senhora presidente deu por encerrado os trabalhos, determinando que fosse lavrada e apresentada a ata que, depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada pela senhora presidente e os demais vereadores presentes. Coloco em discussão a ata. Coloco a mesma em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Uma pausa para colher a assinatura. Peço ao segundo secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas, assim como a leitura e apresentação do projeto de lei número 025 de 2025. Justificativa ao projeto de lei número 025 de 2025. Guaporema, 1º de setembro de 2025. Nobres vereadores, justificativa. Apresentamos a apreciação dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei, que tem como objetivo criar a divisão de coordenação da Casa do Idoso, no âmbito da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Guaporema, inserindo a Lei Municipal número 1010 de 2022. O município de Guaporema possui uma população idosa crescente, que demanda atenção especial em relação à saúde, convivência, lazer e cultura, e inclusão social. A Casa do Idoso já representa um espaço fundamental de acolhimento e fornecimento de vínculos, mas carece de uma estrutura administrativa própria que assegure maior eficiência, planejamento e execução das ações voltadas a este público. A criação da divisão de coordenação da Casa do Idoso possibilitará a centralização da gestão e otimização de recursos e a aplicação de programas e projetos voltados ao bem-estar da pessoa idosa, em consonância com as diretrizes do Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso. Trata-se, portanto, de medida justa, necessária e de grande relevância social que reforça o compromisso do poder público municipal com a proteção e valorização da terceira idade, promovendo qualidade de vida, dignidade e respeito aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento de nossa comunidade. Diante da relevância da matéria, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do
presente projeto de lei. Sem mais para o momento, atenciosamente Gilberto Castiglione, prefeito municipal. Súmula. Altere a Lei Municipal número 1010 de 2020, que dispõe sobre a reformulação da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Guaporema, para criar a divisão de coordenação da Casa do Idoso e da outras providências. A Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, aprovou e eu, Gilberto Castiglione, prefeito municipal, sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Ficará criado no âmbito da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Guaporema, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social, a divisão de coordenação da Casa do Idoso. Artigo 2. Compete a divisão de coordenação da Casa do Idoso. 1. Coordenar, organizar e supervisionar as atividades da Casa do Idoso. 2. Planejar e executar ações voltadas à promoção do envelhecimento saudável e da qualidade de vida dos idosos. 3. Incentivar atividades culturais, educativas, de lazer e de convivência social. 4. Articular-se com órgãos públicos e entidades da sociedade civil para o desenvolvimento de programas e parcerias em benefício da pessoa idosa. 5. Promover a inclusão social e a defesa dos direitos da pessoa idosa em consonância com o Estado do Idoso. Lei Federal número 10.741, 2003. 6. Manter registro e controle das atividades desenvolvidas, garantindo transparência e eficiência na gestão da Casa do Idoso. Artigo 3. A divisão de coordenação da Casa do Idoso será chefiada por um coordenador de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 4. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às alterações necessárias no anexo da Lei Municipal número 1010 de 2022 para incluir a divisão de coordenação da Casa do Idoso na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Guaporema. Artigo 5. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Guaporema, 1º de setembro de 2025, Gilberto Castiglione, prefeito municipal. Distribui o projeto de lei número 25/2025 para as comissões para emitirem seus pareceres. Passo a sessão para os vereadores inscritos. Vereador Dirceu. Senhora presidente, demais vereadores, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria que fosse enviado um ofício de pesares aos familiares do senhor Fernando Ferreira e também da senhora Francilina, mais conhecida no nosso município como Bilóia, sendo que os mesmos vieram a falecer no último dia 20, sábado passado. Bem, vamos lá. Vim aqui hoje mais para parabenizar o nosso município, nosso esporte, a Secretaria de Esporte, os meninos que trabalham na Secretaria de Esporte, onde no final de semana aí, as nossas meninas da categoria de base do futebol, no futebol Piá Bom de Bola, sagraram-se campeã da macro-regional, onde agora vem a fase final dos jogos. Parabéns às meninas, que elas tenham sucesso na fase final. Também ao nosso esporte amador, a Taça Paranavaí aí, onde foram 3 rodadas, a nossa equipe vem com 2 vitórias, 1 derrota, sendo 7 equipes que participam do campeonato da Taça Paranavaí, são 7 na categoria aspirante e 7 na categoria titular. Categoria aspirante vem com 2 vitórias e 1 empate,
e a categoria titular vem com 2 vitórias e 1 derrota. Parabéns aos os desportistas aí. E também com muita honra quero parabenizar aqui os nossos idosos, que mais uma vez, na 7ª etapa da Liga Leme, no vôlei câmbio masculino, sagraram-se campeão em Cidade Gaúcha no sábado passado e vice-campeão no vôlei escuro. Sendo que foram 7 etapas até agora. Das 7 etapas, o nosso vôlei câmbio masculino participou de 5 finais. Perderam 3, ganharam 2, ficando em segundo lugar hoje na pontuação geral. É uma honra ter esse pessoal da terceira idade, o pessoal dos mais 60 aí, tendo esse desenvolvimento, já que vem um projeto aí desde o ano passado. Eu que sou ligado bastante ao esporte, sempre participei do esporte, sempre vivi do esporte. Gostei muito, adorei, parabéns de coração a vocês. Tem agora a próxima etapa, que é em outubro, que vai ser em Inajá, tá? Não tem a data definida ainda, porque agora, dia 30, nossos idosos irão para Guaratuba, no Jude, é isso, os Jogos de Integração dos Idosos lá, que sejam vitoriosos, que participem, que competem com garra, com vontade, do jeito que eles vêm participando. É isso que eu tinha para hoje. Obrigado a todos e parabéns aos nossos idosos. Passo a presidência para o meu vice para que eu possa fazer uso da palavra. Aceito, permita. Boa noite a todos, vereadores, doutora Jaqueline, doutor Tiago, aos que se fazem presente, aos que nos assistem pela rede social. Hoje eu venho aqui também iria pedir um ofício sobre nota de pesar e falecimento do senhor Fernando Ferreira e a dona Franceline. Eu gostaria de fazer parte do ofício que o vereador Dirceu já solicitou. Peço aí um requerimento ao chefe do Poder Executivo para que incorpore aí no orçamento do ano que vem a confecção aí de placas de identificação com fotos aí dos túmulos que não existem a identificação aí no nosso cemitério, quando possível aí de se identificar. Porque ali estão muitos fundadores do nosso município e pessoas que prestaram esse serviço aí para a nossa comunidade e fazem parte aí da história da nossa cidade. Assim sendo uma forma de homenagear e deixar a história viva aí para os futuros aí que vêm, sempre andam aí no cemitério, olhando aí quem teve no nosso município. E também vemos que muitos túmulos têm a identificação somente na escrita da massa de cimento. E muitos aí já estão se perdendo, outros já se perderam, não tem mais identificação nenhuma. E venho aí também reforçar 2 pontos que já havia pedido aqui na Casa de Leis, que é sobre o controle de abastecimento dos maquinários, das máquinas dos produtores rurais aí, que continuam reclamando sobre o alto custo e quando chega aí no posto vem a cobrança que a prefeitura abasteceu no nome do proprietário. E outro ponto é sobre o rastreamento, que assim como os proprietários abastecem as máquinas, vão fazer outro serviço e deixando o que estava no planejamento sem fazer e vão para outro destino. E com o rastreamento podemos saber aí quanto tempo que operou em cada local e ter a cobrança aí justa aí para cada proprietário, e sendo que o serviço de pequeno porte aí deveria ser gratuito aí, o serviço, ao meu ver. Outro ponto aí do rastreamento é que dos veículos públicos, que todo dia chega aí denúncia de uso indevido. Semana retrasada aí chegou uma foto de um fato que um veículo do município de Guaporema estava no shopping Catuaí de Londrina. Não sei se era serviço ou não posso julgar, mas que o mesmo estava lá, estava. Então, sendo essa forma de rastreamento, é uma forma de dar mais transparência aí ao serviço público da nossa cidade. Semana retrasada eu tinha esquecido de falar, mas
a viagem que estive a Curitiba junto com o vereador Irineu, fomos atrás aí da Sanepar sobre o serviço de melhoria aí da pressão de água das nossas casas aqui do município. Eles passaram aí para a gente que dentro aí de 90 dias será feito o serviço da instalação de equipamentos para melhorar a pressão da água aí de toda a nossa cidade. E venho aqui pedir novamente aí ao senhor prefeito para que pense aí em viabilizar a contratação das pessoas que passaram no concurso aí do nosso município, ou então que prorrogue esse concurso, para que possa evitar aí mais investimento, mais gasto ao nosso município. Era o que eu tinha. Obrigada. Passa, presidente, você não. Não havendo mais vereadores que eram inscritos, passo a sessão para a ordem do dia. Na ordem do dia temos o projeto de Decreto Legislativo 01 de 2025, em votação pela segunda vez, e a palavra está livre. Coloco mesmo em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Passo a sessão para as explicações pessoais, a palavra está livre. Concedido. Quebrar o protocolo rapidinho aqui. Boa noite a todos presentes aqui, os que nos assistem pelas redes sociais. Gostaria também, senhora presidente, de fazer parte do ofício dos dois munícipes que vieram a óbito aí, infelizmente, esse fim de semana, né? Duas pessoas que marcaram história aqui na nossa cidade, né? E gostaria em especial de mandar para a família do seu Fernando Ferreira, que a gente tinha um pouco mais de proximidade aí. Eu no ocorrido da morte dele não estava presente mais no município, estava numa viagem particular. E acabou que eu não consegui dar o último adeus. Mas tenho certeza que está num lugar melhor, pela pessoa que foi, pelo cidadão que foi, né? E eu acho que Guaporema, tanto toda a comunidade católica, né, e toda a comunidade do município de Guaporema em si, independente de religião, deve muito obrigado a esse cidadão que levou uma vida, como assim dizer, se uma pessoa daquela não for para o céu, ninguém vai, né? Mas é isso, meus sentimentos publicamente aqui para a família. Sinto muito por não ter podido estar presente, mas pode ter certeza que um pedaço do meu coração foi embora. Era o que eu tinha, senhor presidente. Palavra livre. Como não há mais vereador que quer fazer uso da palavra, declaro a presente sessão encerrada.